Olá, meus amigos, eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal do Polisor. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. Os anjos, quem são eles? O que fazem aqui na Terra? Aproveitar este momento aqui de quietude no meu carro para continuar relatando a ação dos anjos na minha vida e no meu ministério. No vídeo passado, eu testemunhei, eu contei como eu fui livre de uma morte terrível sob as rodas de uma carreta, né, de 5 eixos, de 6 eixos. E foi uma clara intervenção angélica na minha vida. Vocês lembram que quando eu saí de casa, o anjo falou para minha esposa: ora pelo teu marido. E ela obedientemente orou por mim. Chovia, né? E eu tinha pressa, eu tinha um trabalho para fazer para o meu Senhor. E quando eu chego na região do porto ali de Maceió, vinha numa velocidade, tudo que a moto podia dar. De repente o ônibus parou na minha frente. E eu disse: agora estou morto. Tentei rapidamente jogar a moto para um lado, mas vinha uma carreta em alta velocidade. O fato é que lá no vídeo você vai encontrar a descrição desse livramento. Em certa ocasião, eu estava enfrentando problemas de resistência na igreja onde eu pastoreava. Resistência não só de pessoas da própria igreja, como do meu líder. Eu estava no escritório do meu líder quando eu tive notícias que um dos homens da igreja tinha feito uma grande sujeira comigo. E eu então me levantei, me despedi do meu líder e disse para minha esposa: vou dar um jeito nesse sujeito. Eu sou um homem pacífico, mas ele já vinha me atanazando há tanto tempo que eu estava no limite da minha resistência humana. Subi para ir ao encontro deste homem. No meio do caminho, eu vinha em velocidade baixa, eu vinha pensando, e a minha esposa o tempo todo dizendo: Walter, deixa isso para lá, nós não estamos orando. Eu digo: esse cara precisa saber que ele não está lidando com um otário, ele vai ver com quantos paus se faz uma jangada. Eu estava furioso, eu estava disposto a dar uma lição naquele sujeito. De repente, ali em frente à Fundação de Saúde, um estrondo que sacudiu o meu carro, ele tremeu, e uma luz com centro alaranjado e as bordas prateadas estrondou entre mim e a minha esposa. E eu olhei para ela, pálida, achando que algo tinha acontecido conosco. Olhei rapidamente e não vi nada. Eu achei que poderia ter sido atingido com um tiro de 12 milímetros, ou então um carro tinha batido na gente, mas nada tinha acontecido. Então eu estacionei mais na frente para ver o que tinha acontecido com o meu carro, e ele estava intacto, nada tinha acontecido. Mas o estrondo foi visível, eu e a minha esposa ouvimos. A luz foi visível, nós a vimos com os nossos olhos. A areia do piso do meu carro, porque eu demoro a lavar o meu carro e ele às vezes tem areia no piso, aquela areia foi jogada contra o meu rosto, pedacinhos, grãos de areia que machucaram assim levemente o meu rosto. E eu procurei, rodeei o carro para ver o que tinha acontecido, porque na minha imaginação a porta do lado da minha esposa poderia estar simplesmente destroçada, mas não tinha acontecido nada fisicamente com o carro. Ela pálida, tremendo, e naquele momento eu entendi o que tinha acontecido. Mas o que foi que ocasionou aquele estrondo? Foi uma intervenção de anjos. Porque certamente Satanás vinha dentro daquele carro me instigando a agir com violência. E eu, como um cego, não estava percebendo, eu não entendi a armação de Satanás. Mas a minha esposa me convenceu a desistir. E quando eu disse: está bem, amor, e fulano, você onde estiver, você está perdoado. Quando eu disse isso, foi que aconteceu o estrondo. O anjo estava ali, esperando que eu autorizasse a agir. Quando eu liberei o perdão, ele agiu. E a porrada foi grande.
porque deu para perceber no mundo natural o reflexo deste choque de poderes. Então, amados, os anjos são poderosos, eles estão ao nosso serviço, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, estes anjos espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pois é, eu tenho outros testemunhos para contar da ação angélica em meu favor. Já vivenciei muitas outras situações em que claramente podia se perceber a ação dos anjos de Deus. Mas uma das situações mais impressionantes que eu já vivenciei foi em 94. Em 94, eu e um grupo de pastores nos dirigimos à cidade de Natal para uma reunião de ministério. E como o meu carro era o carro uma situação melhor para enfrentar uma viagem longa, nós fomos no meu carro. Mas o nosso líder, ele gostava muito de dirigir e era considerado um motorista muito rápido. Então, para uma viagem assim longa, ele argumentou que seria melhor que ele dirigisse e eu consenti. E nós viajamos para Natal e, por incrível que pareça, naquela noite, ele dormiu no volante 4 vezes. E por 4 vezes o carro descambou para o centro da pista e, por sorte nossa, pela misericórdia de Deus, não veio nenhum carro em sentido contrário. Mas houve situações que, se o carro tivesse descambado para fora da pista, nós teríamos morrido os 4, porque havia trechos da estrada que tinha barrancos onde nós poderíamos ter caído e morrido. E foi uma noite assim impressionante. Eu fiquei ligado a noite toda e nas vezes que eu adormeci, já adormeci com o problema acontecendo. De modo que nós fomos para Natal e tivemos uma reunião. E no domingo à noite, uma senhora dotada de dons espirituais, ela decidiu orar pela nossa viagem. E foi durante esta oração que ela teve uma visão impressionante, que eu fiquei sabendo depois e eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu. Pela manhã, na segunda-feira, nós estávamos voltando para Maceió. E uma voz dizia para mim: pega o carro, peça o volante. E eu disse: não, isso deve ser porque eu estou com ciúme do carro e eu não quero deixar o meu carro na mão de uma pessoa muito tempo. E acabei argumentando e aquela voz insistiu por boa parte da viagem para que eu pedisse o carro. E eu não dei importância achando que era coisa da minha cabeça. Ao chegarmos em Joaquim Gomes, uma região de muitas curvas, havia chovido e eu vinha na parte da frente junto com o meu líder, que era o que estava no volante, e de repente o carro começou a pular a parte de trás. De modo estranho ele começou a pular e de repente ele deu uma rodopiada e eu não vi mais nada. A cena seguinte, eu estava totalmente atordoado no meio da pista, agarrado por 2 pessoas, porque provavelmente eu estava fora de mim, totalmente rasgado, a minha roupa estava toda rasgada, e eu olhei para o carro, ele estava na beira de um barranco, com as pernas para cima, e felizmente nenhum dos ocupantes, dos outros 3 ocupantes, sofreu nada, a não ser pequenas escoriações, mas eu estava totalmente arrebentado, assim. Não estava ferido, sangrando, mas tinha hematomas por muitas partes do corpo. Tinha muitos cortes do vidro, porque quando o carro rodopiou, meu cinto não estava bem afirmado e eu passei pelo para-brisa, não vi nada. Mas o para-brisa cortou todo o meu corpo, retalhou a camisa, a roupa não prestou mais para nada. Aí levaram no hospital ali na região, no Joaquim Gomes e tal. E finalmente, no final daquela manhã, decidimos voltar, né, com o auxílio de um pastor que havia ficado em Maceió. Ele veio nos assistir. O carro, perca total, ficou um maracujá. E eu voltei para casa. E quando foi na manhã seguinte, depois de passar uma noite no hospital para exames de averiguação, esta senhora se aproximou de mim e disse: pastor, o senhor está vivo pela misericórdia de Deus. Porque quando eu orei ontem à noite por vocês, pela viagem de volta de vocês, eu tive uma visão.
O senhor acredita se o senhor quiser. Mas na visão, 2 demônios saíam voando de dentro do canavial e pegavam o carro por trás e começavam a saculejar o carro para cima e para baixo. E de repente jogaram o carro de lado e o carro saiu capotando e o senhor passou que nem uma bala pelo para-brisa e se estatelou no meio da pista. De repente saíram 2 anjos de dentro do canavial com espadas flamejantes nas mãos. Eram 3 demônios, na verdade, não eram 2, eram 3. 2 ficaram sacolejando o carro. E aqueles anjos, um deles ficou correndo de uma esquina, de uma curva para outra, como se estivesse vigiando para guardar a sua vida, que o senhor estava estendido no meio do asfalto. Enquanto que os 2 anjos, o anjo que sobrou, combatia contra os demônios e destruiu 2 deles, e um terceiro fugiu para o canavial e o anjo foi atrás. Foi essa a visão que eu tive de vocês. E para mostrar para o Senhor que eu não estou mentindo. O pastor fulano estava com a roupa assim, esse ciclano estava assim, a pastora fulana estava com a roupa assim. E eu fiquei pasmado, eu nunca tinha vivenciado uma situação daquela natureza. Parece coisa de filme, sabe? Mas foi o que aconteceu. E se eu estou vivo hoje é porque Deus teve misericórdia de mim. Porque fui desobediente, não dei ouvidos, fiquei com vergonha de pedir o carro do meu líder. E foi isso que aconteceu. Porque eu nunca dirigiria daquela forma agressiva que ele dirigia. Porque eu aprendi desde cedo a dirigir defensivamente. Sempre pensar que se o erro não acontecer do meu lado, pode acontecer de outro lado. Sempre nós devemos contar com o imprevisto. E foi isso que aconteceu. Uma situação assim terrível. Quando ela me contou os detalhes da visão, eu disse para mim assim, meu Deus, eu sempre ouvi falar que há uma guerra nos bastidores do mundo espiritual entre anjos e demônios para guardar a igreja, demônios que querem destruir a igreja e os anjos que estão aí para nos servir, para nos guardar. E foi uma experiência realmente que marcou a minha vida. Então eu teria muitas coisas para falar sobre a ação angélica, mas eu escolhi para encerrar este vídeo com essa narrativa, com esse testemunho. E digo para você que está assistindo esse áudio, confia no Senhor, entrega a tua vida a Ele, porque as tuas orações e a tua fé autorizarão os anjos a trabalhar em teu favor. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Polisor.